sejam muito bem-vindos ao meu canal sobre Geografia. Meu nome é Alice Cunha e essa é a nossa videoaula sobre a industrialização brasileira. Quando o Brasil iniciou o seu processo de industrialização? Qual foi a principal causa desse processo? Quais são as fases da industrialização brasileira? Tudo isso no vídeo de hoje. Quando o Brasil iniciou o seu processo de industrialização? Então, gente, as mudanças estruturais já começaram a partir da segunda metade do século XIX, mas o efetivo processo de industrialização do Brasil só teve início, assim como em outros países da América Latina, a partir da segunda metade do século XX. Mas qual foi a principal causa desse processo? A principal causa foi a crise de 29. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York trouxe um forte impacto para os cafeicultores brasileiros, que da noite para o dia se viram com toneladas de café sem clientela para comprar. Vale lembrar que esse processo de industrialização não ocorreu de forma homogênea em todo o país, pois a primeira região a se industrializar foi a região Sudeste. Isso porque essa era a região cafeicultora do país, e foram os donos dos cafezais, atingidos pela crise de 29, que iniciaram o processo de industrialização em nosso país. Sendo assim, os cafezais deram lugar às fábricas. Diante desse processo, a indústria brasileira começou a ganhar mais espaço e se diversificar. A princípio, as indústrias empregavam pouca tecnologia, como, por exemplo, as indústrias têxteis, alimentícias e até de sabão. Vários fatores contribuíram para a efetiva industrialização do Brasil. Os principais foram o crescimento acelerado dos grandes centros urbanos em virtude do êxodo rural, o acúmulo do mercado consumidor por causa das migrações, a construção, ampliação e modernização de ferrovias e portos, a oferta de mão de obra estrangeira, a aplicação de capital gerado pelo café e o investimento do Estado em indústrias de base e em infraestrutura, como geração de energia e rodovias. Se você não se lembra o que são indústrias de base, vou deixar no card e no box de informações meu vídeo sobre tipos de indústria. A industrialização brasileira é dividida em fases. Então, quais são as fases da industrialização brasileira? A primeira fase é a fase da colonização brasileira. Deste modo, Portugal, que comandava o Brasil, não permitia que as indústrias se instalassem no país. A segunda fase é a fase da chegada da família real ao Brasil, a partir de 1808. É nesse período onde o café entra em declínio e muitos fazendeiros largaram as atividades agrícolas e passaram a investir os recursos acumulados nas atividades industriais que estavam cada vez mais em alta. A terceira fase é a fase que a indústria mais recebeu investimento de cafeicultores. Essa é a fase da evolução dos meios de transporte, como, por exemplo, a construção de ferrovias ao longo do território brasileiro. Os investimentos para a construção destas novas vias de circulação vieram em boa parte dos antigos cafeicultores, que agora consolidavam suas indústrias no país. Esse período foi de 1930 a 1955 e foi marcado também pela construção da CSN e pela Petrobras. A quarta fase é a fase que se estende até os dias atuais. Essa fase se inicia com o governo de Juscelino e a abertura econômica, que permitiu a entrada de capital estrangeiro e de multinacionais. Com a chegada dos militares no governo, a partir de 64, a entrada de capital estrangeiro começou a comprometer o crescimento de indústrias nacionais. Isso levou o Brasil a uma forte dependência econômica, industrial e tecnológica. No final do século XX, o país voltou a apresentar razoáveis índices de crescimento econômico e uma melhoria na qualidade de vida e acesso ao consumo. Obrigada por assistir, se inscrevam no canal, deixem seu like e ative o sininho para mais notificações.